Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre as diferenças entre o equilíbrio osmótico e o desequilíbrio químico. Por que nós podemos manter um equilíbrio osmótico, mas em compensação esse desequilíbrio químico persiste? Bem, isso é necessário, mas vocês vão ter que entender sobre a osmose, bem como os transportes através das membranas. Então já sabem o que fazer. Lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa, primeiramente, sobre esse equilíbrio osmótico, que é onde a água ela passa pelos compartimentos livres aí do corporal, mantendo então a diluição dos solutos. Qual é esse poder da osmose? Para entender como a osmose acontece no nosso organismo, eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês. Tem dois compartimentos aqui, o compartimento A e o compartimento B. A princípio, temos que entender aí que a água ela se move para diluir os solutos. Então, aonde tiver uma concentração grande de solutos, a água vai se movimentar lá para diluir esses solutos. Ok? Então, o princípio básico é esse. Aqui eu tenho 3 solutos, aqui 4, pensando que esse é o mesmo soluto. Por exemplo, glicose. Tenho 3 moléculas de glicose aqui, 4 moléculas de glicose aqui. Qual é a direção da água? Ela vai se movimentar do A para o B, porque no B está mais concentrado e a tendência é a água diluir essa grande concentração. Esse é o primeiro passo da osmose. Contudo, nós temos que levar em consideração que nem sempre o soluto vai ser o mesmo. Nós devemos levar em consideração que os solutos podem se diferenciar. Aí leva em consideração quais são as partículas que serão dissociadas em meio aquoso. Por exemplo, a glicose em meio aquoso ela não se dissocia, mas o cloreto de sódio, esse sim, ele se dissocia, é um sal. Então devemos levar em consideração as partículas osmoticamente ativas. Aí vai fazer total diferença, porque a água ela vai se movimentar de acordo com essas partículas. Vamos pensar no caso assim. Eu tenho uma glicose, uma molécula de glicose, e eu tenho, no caso aqui, ó, o NaCl, que é o sal. Um mol de glicose, um mol de NaCl. Eles em meio aquoso, no caso, a glicose continua como um osmol. O que seria um osmol? Seria a partícula já dissociada. Já no caso do NaCl, seria no caso o Na mais o Cl menos, o que daria em torno aí de 2, né? E é colocado por uma questão aí de cálculo como 1,8. Mas seria, né, se fosse para arredondar, 2. Por quê? Nós temos um para o Na mais e um para Cl menos, porque ele foi dissolvido em água. Então, no caso, se eu pensasse que o compartimento A ele fosse carregado por NaCl, já o compartimento B fosse carregado por glicose, eu tivesse 3 NaCl, então ao invés dessas bolinhas aqui serem glicose, fosse NaCl, cada um desses daqui, ó, NaCl, cada um deles fosse NaCl, ok. Já no compartimento B, todas as estruturas aqui esféricas, elas fossem do tipo glicose. Qual seria, então, a direção da água? Tem que lembrar sempre que a água ela se movimenta de acordo com as partículas que são osmoticamente ativas. Então, vai levar em consideração se é molécula, se é íon, enfim. Qual foi as partículas que foram dissociadas? No caso do sal, eles vão ser dissociados. Na mais, Cl menos, o que gerou 2 partículas. Já no caso da glicose, não se dissocia. Se eu tenho 3 NaCl, automaticamente vai me dar 6 partículas. O Na, o Cl. É lógico que para a fisiologia, né, não chega a ser 2, chega a ser 1,8. Mas vamos colocar ali 2, deu 6. A glicose, ela não se dissocia. Fica como número 4. E agora? Qual vai ser a trajetória da água? Bem, nesse caso, a água tende a se movimentar aonde tiver uma concentração maior de soluto, para diluir esses solutos. Agora a trajetória da água muda. Passa de B para A.
então faz essa trajetória aqui. Isso é osmose. A osmose é a passagem da água, uma membrana que é só permeável a ela, e ela vai diluir aonde tiver uma concentração maior. Agora vamos entender sobre a tonicidade. O que seria a tonicidade? É a forma como a célula se comporta diante do meio. Como essa solução vai influenciar a célula. E não tem nada a ver aqui, ó, com uma unidade. Ela não tem uma unidade. É só como a solução vai influenciar essa célula. Olha os exemplos. Eu tenho aqui uma célula normal. Essa célula, ao ser colocada em uma solução, começou a ganhar água do meio. Como é essa solução? Quer dizer que essa solução deve ter muita água, né? Então, a solução chama-se hipotônica, porque está dando água para essa célula. Agora, se a célula começar a perder muita água para o meio, quer dizer o quê? Quer dizer que essa solução toda deve estar muito concentrada, né? Então, a solução é chamada de hipertônica. Contudo, se a minha célula não ganhar e nem perder água em equilíbrio, quer dizer o quê? Que a minha solução é isotônica. Legal, né? Esses comparativos? Pois bem, vocês acabaram de aprender aí sobre osmose e tonicidade. Vamos seguir agora para os outros tipos de transporte. Só que nesse caso, nós vamos fazer agora com as difusões, que seriam a passagem dos solutos, podendo ser através da membrana diretamente, ou então com a ajuda aí de os transportadores. Vamos lá para as próximas etapas? Vamos agora entrar no transporte através das membranas, que pode usar tanto a energia cinética das moléculas, bem como a energia potencial aí do gradiente de concentração. Começaremos aí pela difusão simples. O que seria simples? Bem, a maneira mais simples é passar o soluto aqui, ó, através da membrana. Mas para isso você tem que entender a qualidade dessa membrana. Fosfolipídica. Quer dizer o quê? Quer dizer que somente substâncias lipofílicas pequenas, esteroides, vão conseguir passar aí, ó, por essa membrana. Mas antes de mais nada, temos que entender o que é a difusão. Difusão é quando o soluto ele passa a favor do seu gradiente de concentração. Ou seja, do meio onde ele está mais concentrado para o meio onde ele está menos concentrado. Uma maneira simples de vocês entenderem é pegar um frasco de perfume e abrir esse frasco num ambiente. Dentro de poucos instantes, vocês vão sentir esse aroma no ambiente, porque as moléculas aromáticas se espalharam uniformemente por esse ambiente. Quer dizer, saiu onde ele estava mais concentrado, que é naquele frasquinho lá do perfume, para todo o ambiente. Então agora vamos voltar aqui para o que realmente nos interessa. A difusão, que é a passagem do meio mais para o menos concentrado. Vamos começar aqui pela membrana, que passa diretamente, né, do líquido extracelular para o líquido intracelular. Se quer passar pela membrana, ele vai ter que ser lipossolúvel, né, uma substância aí, né, lipofílica. Como, por exemplo, os esteroides, eles podem passar, né, aqui nesse caso, livremente. Ou também, no caso, se eu pensar água, mas a água não é polar? Depende. Vai depender da qualidade dessa membrana. Se ela não tiver muito colesterol, ela consegue passar. Mas aí, em membranas que tem muito colesterol, vai precisar de transportadores para conseguir aí, adentrar aí a água até o líquido intracelular. E também, né, o próprio colesterol ele consegue aí adentrar a membrana, né, plasmática, no caso, se for aqui uma membrana plasmática. Então, para passagem aqui, eu preciso, né, de substâncias lipofílicas pequenas, esteroide passa, colesterol passa, água pode passar, desde que seja averiguada a qualidade dessa membrana. Então, a difusão simples, ela vai a favor do gradiente de concentração, tem que sempre lembrar disso, onde ela está mais concentrada, para o meio onde ela está menos concentrada. Não há gasto de energia, tá? Isso vai levar em consideração também, né, para essa passagem, não tem gasto, porque vai a favor do seu gradiente.
E também tem que levar em consideração os íons. Embora eles sejam pequenos, eles não passam livremente pela membrana. Eu vejo muitos alunos aí se confundindo, falando, mas íon difunde. Eu sei o termo é difunde, só que eu tenho que levar em consideração que íons é gradiente elétrico, porque o íon ele é atraído, ou então ele entra ou ele sai por uma questão de repulsão ou atração. Atração, no caso, por cargas opostas, repulsão aí por cargas similares. Então, o que vai levar em consideração a entrada ou a saída dele tem a ver com as suas cargas, tem a ver com o seu gradiente eletroquímico. Então, para isso, ele vai estar utilizando aí de transportadores, o que não vem ao caso dessa passagem direta através da membrana. Então, isso é importante que vocês saibam. Íons não vão entrar, aí não vão passar diretamente pela membrana, vão depender de transportadores para poder aí, né, ter essa passagem pela membrana celular. Então, nem todos conseguem passar diretamente pela membrana celular, vão precisar de transportes para isso. Nós temos uma diversidade de transportadores. O primeiro transportador que vai ser colocado em questão são os transportadores aí do tipo canal. O que seria um transportador aí do tipo canal? É que faz a comunicação do líquido extracelular com o líquido intracelular. Esses tipos canais aqui, ó, esse aqui, eles são preenchidos com água e fazem a comunicação direta do líquido extracelular com o líquido intracelular. As suas passagens são estreitas, então permite a passagem aí de substâncias que são pequenas, como por exemplo a água e íons. Então aqui nesse caso, esses dois tipos aí de proteína canal. Tem proteínas canais que raramente se fecham, que são chamados de canais de vazamento, que é como nesse caso aqui, ó, esse primeiro canal. Já existem outros canais que eles são controlados, né? E vocês podem estar observando aqui, uma esfera que está pendurada aí como se fosse um balanço, e são chamados de canal com portão, né? Esses portões aí, eles geralmente permanecem fechados, mas eles são ativados por sinais elétricos, né? No caso, se mudar o potencial da membrana, podem ser regulados aí mecanicamente, no caso a pressão, pode estar alterando esses canais, aqui a temperatura também, então, ou mensageiros intracelulares também podem estar influenciando na abertura desses canais. Então, para os canais, a passagem somente de íons ou a passagem de água. Então, nesse caso aqui, são os transportadores aí do tipo canal. Se for um canal que a maior parte das vezes está aberto, também é chamado de canal de vazamento, que é esse caso. Ou também tem os canais em portão, né, que pode, a maior parte do tempo está fechado, e aí são controlados ou quimicamente, ou mecanicamente, ou então por voltagem. Aí a mudança aí no canal, a polaridade da célula é que vai estar influenciando a sua abertura. Como vocês vão ver aí na regulagem, por exemplo, da liberação da insulina. Para a liberação da insulina, lá nas células beta-pancreáticas, há necessidade da abertura aí dos canais de cálcio, para que o cálcio adentre a célula aí, e funciona como sinalizador para a liberação aí da insulina que está no interior aí das vesículas, né, no interior das células beta-pancreáticas. Aí um outro tipo também de transportador seria as proteínas carreadoras, que elas mudam a sua configuração de acordo aí com a ligação com o seu substrato, que seriam essas duas aqui. Elas não mantêm contato direto, né, com o líquido extracelular e o líquido intracelular. Ou ela está em contato com o líquido extracelular ou com o líquido intracelular. Elas carregam aí, geralmente, compostos, substratos orgânicos, né, como a glicose. Elas também carregam aminoácidos, mas também elas podem carregar íons, nesse caso aqui, ok? Então, na verdade, elas podem transportar mais do que um substrato, elas podem transportar 2 ou até 3 substratos. No caso, se elas transportarem mais do que 2 ou mais substratos, elas são chamadas aí de cotransportadores. Se essas substâncias forem na mesma direção, elas são chamadas de symporte. Se forem transportados em direções opostas, aí são antiportes.
Mas se for um único substrato que ela transporta aí, é uniporte. Então agora vamos ver como é que funciona essa difusão mediada por transportadores, mas sem o gasto de energia. Nesse caso, nós vamos entrar na difusão facilitada. Por que facilitada? Porque tem uma ajudinha aí, que seria das proteínas, não vai deixar de ser uma difusão, porque respeita o processo de difusão, que seria a favor do seu gradiente de concentração e sem qualquer gasto de energia. Só que lembrando que a energia que o move é uma energia cinética e o gradiente é um gradiente químico e não é um gradiente elétrico. Porque eu tenho que levar em consideração que a parte elétrica, ela não é uma difusão. Só lembrando disso, porque os íons, eles não são transportados aí, né, não se difundem. Na verdade, os íons, eles não entram no transporte de difusão. Tem transporte para eles? Sim, eles se transportam através de membranas. Só que nesse caso eles vão respeitar o gradiente elétrico dele, que daí já é um outro assunto que vem em potencial de membrana, e vocês vão ver isso em potencial aí de ação também. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a difusão facilitada. Voltamos agora para entender sobre a difusão facilitada. O que seria essa difusão facilitada? É quando tem aí uma ajudinha para transportar certos nutrientes, como a glicose, os aminoácidos, que não passariam facilmente pela difusão simples. Aí, nesse caso, existem os transportadores. No caso da glicose, do aminoácido, seria aí um carreador. Nesse caso, para a glicose, é o tipo aí GLUT. Como é que funciona a difusão facilitada? Respeita os mesmos princípios aí da difusão simples, né? A favor do seu gradiente de concentração. Quando estiver em equilíbrio com o meio no qual ele fez essa troca, né? Cessa essa movimentação, então o movimento líquido vai cessar. E se mudar o gradiente de concentração, a movimentação vai se inverter. Então, nós vamos entender como é que funciona isso com um esquema bem fácil através aqui do quadro. Vamos lá, então. No primeiro exemplo, nós temos uma maior concentração de glicose fora da célula, né, no líquido extracelular, quando comparado ao líquido intracelular. Portanto, através do gradiente de concentração, né, há uma impulsão aí dos solutos em direção ao líquido intracelular. E essa movimentação se faz através aí de um transporte do tipo aí difusão facilitada, e o transportador aí, carreador, é chamado de GLUT, ele tem nome e é GLUT. Ok. Quando entrou em equilíbrio, né, para a movimentação aí da glicose, então não tem mais esse transporte aí da glicose, o movimento líquido se encerra. Mas algumas células, elas podem ainda continuar recebendo a glicose. Mas como assim, né? Recebe a glicose e se já entra em equilíbrio. Ela pode modificar o seu substrato internamente. Ela pode fosforilar o seu substrato. Dando um fosfato a ele, já não é mais o substrato que ela estava recebendo via transportador. No caso da glicose, se fosforilar a glicose, ela transforma a glicose em glicose 6-fosfato. E o substrato, ele não sai mais da célula, não tem um transportador para ele. E outra coisa também, a glicose 6-fosfato é o primeiro passo para a glicólise. Então, aí, essa célula é capaz de transportar para si mais glicose. Então, é uma maneira da célula não entrar em equilíbrio com o líquido extracelular. Vamos agora entender os próximos tipos de transporte. Aquele no qual vai gastar a ATP. Ou então de uma forma indireta, utilizando a energia potencial de quem já gastou o ATP uma outra vez. Vamos lá? Voltando aqui, vamos entender como acontece o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. O transporte ativo primário é aquele que vai usar a energia direta aí do ATP. O secundário vai utilizar a energia do primário, na verdade, essa energia potencial. O primário é aquele que vai gastar a energia ATP para transportar os solutos contra o seu gradiente de concentração. O exemplo aqui é a bomba de sódio e potássio, no qual vai transportar 3 sódios para fora da célula contra aí 2 potássios, que está muito concentrado dentro da célula.
Então, esses dois potássios vão entrar na célula, quer dizer, vai colocar mais potássios aonde já tem muito potássio. Vamos ver como isso acontece? Olhem só, nessa célula aqui representada, é uma célula que está com uma alta concentração de potássio. Fora dela, há uma grande quantidade de sódio. Se eu quero colocar mais sódio para fora, isso quer dizer que eu estou em contra um gradiente de concentração. Para isso, é necessário gastar energia. É a mesma coisa se eu estou em uma praça, ou então eu estou em um evento, ou estou em uma sala de cinema. E aí, ao mesmo tempo, toca uma sirene e diz, tem que esvaziar essa sala. Ok, todos saem em um fluxo constante. Agora, se eu penso em que eu estou fora desse ambiente, e aí eu esqueci algo nessa sala, nesse evento, nessa praça, e aí então toca uma sirene e eu quero entrar nesse local onde está acontecendo um fluxo. Então eu vou contra a corrente, certo? Quer dizer o quê? Todo mundo está querendo sair, eu estou querendo ir até lá. Eu vou tombar em um, eu vou tombar em outro. Então, eu vou ter que gastar muita energia para chegar lá naquele local onde eu esqueci minha bolsa, eu esqueci meu relógio, meu óculos, enfim, porque eu estou indo contra a corrente. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. O gradiente não está respeitando o seu fluxo, então é contra o gradiente de concentração, gasta energia. Nesse caso, é a bomba de sódio e potássio, ou sódio e potássio ATPase, porque a enzima tem como seu substrato o ATP. Vamos ver como isso acontece? Então, aqui eu tenho bem aqui embaixo o carreador. Primeiramente, vamos se ligar aí 3 sódios. Quando se ligar, quebra o ATP em ATP, né, em ADP mais PI. Aí, nesse caso, o sódio é mandado para fora da célula. Nesse caso, outra porção do carreador sofre uma mudança na sua conformação, no qual aí vai agregar a ele 2 potássios. Nesse momento, esses 2 potássios, ao ser agregado em sua parede, vai então ser transportado para dentro da célula, contra o seu gradiente de concentração, com gás aí no caso direto do ATP. Isso é um transporte ativo primário. Agora já um transporte ativo secundário. Ele vai utilizar dessa energia aí, ó, do primário. Como assim? Como que vai utilizar a energia aí do primário? A sua energia potencial. O sódio está muito concentrado fora da célula. E isso vai facilitar a ação aí, ó, de outras substâncias. Por exemplo, se eu pensar no trato gastrointestinal, a nível de intestino acontece a absorção de nutrientes, mas através das suas paredes aí, né, constituídas por epitélio. Para que o nutriente consiga entrar nos vasos sanguíneos, ele tem que passar pela parede epitelial. As células epiteliais, elas são ditas polarizadas. O que é polarizada? A sua membrana apical, a que está em contato com o lúmen, ou a luz, né, do intestino, enfim, ela tem um tipo de transportador. Já a sua membrana basal, que está em contato com o líquido extracelular, tem um outro tipo de transportador, não é o mesmo. Além disso, as células epiteliais de transporte, elas têm alta concentração de glicose, o que tornaria inviável ela conseguir absorver a glicose do meio. Como que ela vai conseguir fazer isso? Por transporte ativo, gasto de energia. Só que ela não tem um transporte ativo direto, que conseguiria transportar a glicose com gasto de ATP direto. Mas ela tem um transporte que seria associado com o sódio. Ela poderia utilizar a energia potencial do sódio, porque o sódio está muito concentrado fora da célula. E é justamente isso que ela faz. Ela tem um transporte que é chamado de SGLT, que é transporte do sódio e glicose. A glicose está muito concentrada dentro da célula, mas ela quer continuar entrando para que as outras células possam se beneficiar da glicose. Então, ela pega a energia potencial do sódio. Por quê? O transportador, ele só consegue se adaptar se tiver os dois. Primeiramente, ele se agrega ao sódio. Aí muda a sua configuração para que a glicose consiga também se encaixar. Pronto.
Aí primeiro o sódio é liberado dentro da célula, na sequência a glicose. Agora o rumo que cada uma vai tomar é independente, até porque a glicose ela vai entrar através, vai passar por pela membrana do seu polo basal, ou também conhecido como membrana serosa, por canais chamados de Gucci. E aí então adentra no líquido extracelular para o sangue. Já no caso aí do sódio, ele sai da membrana basal via bomba de sódio e potássio, mantendo aí seu nível baixo no interior da célula. Então é assim que acontece o transporte ativo secundário. Só lembrando que as membranas aí, ó, no caso das células epiteliais, são chamadas de polarizada. Então a célula epitelial ela é polarizada, porque a sua membrana apical, também conhecida como membrana mucosa, tem transportadores diferentes da membrana basal ou membrana serosa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!